E aí galera do Vestibular em Cena, voltamos aqui com o grande professor Sérgio. Firmeza? Firmeza. Tudo bom? Tudo bom. Como vocês sabem, essa playlist aqui vai ser dedicada a um bate-papo a respeito de atualidades e geopolítica. E nós já temos um primeiro vídeo, né, Sérgio, que a gente lançou na semana passada. E a gente fez como que uma breve introdução, a respeito de um histórico do chamado Oriente Médio. Isso, exatamente. No vídeo anterior nós falamos rapidamente de como o território do Oriente Médio não se confunde com a ideia de mundo árabe, e também de mundo islâmico. Segundo tópico, a gente falou também dessa construção histórica e teórica do que é o Oriente Médio. E depois, no terceiro momento, nós chegamos até a Guerra do Golfo de 91. Exatamente. Traçando um pouco ali das tensões desses conflitos em torno do petróleo, das questões energéticas, hídricas, E a partir de agora, nesse vídeo, então, a gente segue adiante e aborda de que maneira que, digamos, a Guerra do Golfo tem tudo a ver com a queda das Torres Gêmeas, e a gente segue até 2017. Isso, 2017, com a diminuição da influência territorial do Estado Islâmico. Isso, exatamente. Vamos começar? Vamos começar. A gente tem que começar hoje um pouco já no século XXI, tratando do 11 de setembro, uma data fatídica, onde pela segunda vez na história o território americano é atacado. Lembrar que a primeira lá em Pearl Harbor, sim, que isso pode ser aquelas pequenas nuances do vestibular, embora não seja a praxe das grandes estaduais fazer essas nuances, mas é uma coisa para a segunda fase, talvez, a discussão desse quando o território americano foi atacado. E agora, uma curiosidade que você me chamou a atenção, mas o ataque a Pearl Harbor chega a ser no continente ou é só no território americano? É no território. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O primeiro ataque ao território continental norte-americano acontece em Nova York no 11 de setembro. Entretanto, o território americano vai até Pearl Harbor, um arquipélago já no Pacífico. Beleza? Que é essa ideia de misturar território com continente. Exato. Então a gente acaba, que pra gente aqui fica um pouco estranho pensar que as nossas não temos grandes ilhas ou grandes arquipélagos fora da costa brasileira. Esse ataque promovido pela Al-Qaeda, um grupo terrorista que assume uma postura anti-ocidente a partir da Guerra do Golfo. Aí a figura do herói Osama Bin Laden, o herói americano, onde ele se torna o grande inimigo dos Estados Unidos. O George Bush, filho agora, aí as heranças familiares, não é só no Oriente Médio que isso acontece, ele assume uma guerra ao terror. E essa guerra ao terror acaba sendo motivada pelos ataques preventivos. Então vamos atacar aquele que possa ser risco. No caso, o primeiro alvo declarado, o Estado do Afeganistão, que desde 94 é governado por uma teocracia sunita, que é o Talibã. Outra confusão, e tomar cuidado que vocês não podem ter também. O Talibã ele é um partido político afegão, que abriga a Al-Qaeda que migra do Paquistão para o Estado afegão. Ou seja, um grupo árabe que luta pela causa árabe, protegida por uma teocracia sunita. E dali do Afeganistão eles acabam organizando os ataques que partem de dentro dos Estados Unidos. Aí vem uma despersonificação do inimigo externo, que o inimigo externo mora ao seu lado. Ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser o cara que trabalha na mesa do seu lado, ou seja, não sabemos mais quem é o nosso inimigo. Se a gente não sabe quem é o inimigo, todos são inimigos. E nessa lógica, os Estados Unidos lançam sua ofensiva contra o Afeganistão, numa caça sistemática a Osama Bin Laden, e para isso ele precisa derrubar o Talibã. Consequência 1, Talibã cai, Al-Qaeda perde proteção do Estado. Al-Qaeda descentraliza a sua atuação, vai migrar para o Maghreb, na África, para o Sahel, na África também, e acaba expandindo suas fronteiras para o Paquistão e para o Iraque. E ali no Iraque começa a organizar uma nova Al-Qaeda, com células separadas. 2003, sobre a alegação de armas de destruição em massa e químicas, os Estados Unidos resolvem invadir um dos elementos do eixo do mal, que é o Iraque. Aí o eixo do mal, Iraque, Irã e a Coreia do Norte. Estranhamente a Coreia do Norte ficou quieta esses últimos tempos, Invadiu o Iraque, vai ser uma guerra dura, se prepara.
tá? Muitas vidas serão perdidas, o exército do Saddam é muito bem treinado, mas em pouco tempo acharam Saddam Hussein escondido num bunker, julgado, condenado, preso. A grande questão, levar a democracia ao Iraque. E durante esse processo de invasão em 2003, a Al-Qaeda ela passa por uma cisão, há uma dissidência na Al-Qaeda pela postura da Al-Qaeda. Então a nova invasão ao mundo árabe, assim como invadiram o Afeganistão, não é bem vista por essa dissidência. E eles passam a ter uma postura um pouco mais extrema. E temos ali o início do que a gente conhece como Estado Islâmico. Aproveita-se da ausência do Estado no Iraque, com políticas de assistencialismo, construção de irrigação, treinamento em padaria, ou seja, não é só a violência. Perfeito? Posso, se você me permite, antes, já que eu estou vendo que você vai entrar no Estado Islâmico aí, a gente vai deslanchar nesse assunto. Mas uma ou duas curiosidades antes, né? A doutrina Bush, então, de 2001 até 2003, ela provoca um turning point, né, na diplomacia norte-americana, porque afinal de contas é uma espécie de a paz é a exceção, né, e a guerra é a condição internacional, né, porque do ponto de vista norte-americano, se você tem que combater os terroristas, e a lógica do terrorismo é a lógica do deserto, né, porque o terrorista ele pode estar na esquina ou à distância, ou seja, o lá e o aqui desaparecem, né, as coordenadas geográficas desaparecem, você constantemente está numa espécie de estado de alerta. Sim. Né? E num segundo ponto, talvez seja legal, né? Assim, importante lembrar que foram 21 dias de guerra, né? A invasão norte-americana em 2003, né? Sim. Ou seja, eles partem do Kuwait, mais uma vez, tal como em 91, né? Eles vêm do sul e eles conseguem avançar 600 quilômetros adentro, numa linha reta, até de fato derrubar a estátua do Saddam Hussein, né? Que acaba sendo simbólica, né? Exato. Mas... A derrubada da estátua do Saddam Hussein é muito mais simbólica do que efetiva, porque o Saddam Hussein já estava preso. Em uma das suas várias mansões, acharam até ridículo, vão pensar que uma liderança tão malvada como é o Saddam Hussein, lembrando que no século XX a única liderança política eleita que usa arma química contra o seu próprio povo é o Saddam Hussein. Exato. Contra os curdos, né? Contra os curdos e contra os xiitas, né? Ele usa contra os curdos e os xiitas do sul também. Tá? Então ele não é um cara tão malvado assim que vai estar escondido num buraco. Aí a derrubada da estátua acaba sendo simbólico. E essa ideia da guerra como condição e não como exceção é exatamente a ideia da doutrina Bush. Uma guerra ao terror. Então a gente vai fazer o que a gente quiser. Então assume-se uma postura unilateral. Então esse unilateralismo dos Estados Unidos no início dos anos 2000 é marcante para entender até as tensões hoje no mundo árabe. Então a gente tem aí 17 anos de doutrina Bush, tá, indo para completar 18 anos efetivos, e nada mudou. A gente tem um pequeno intervalo de quase paz, mas essa quase paz é muito incipiente, ela é muito volátil. Então mantém-se o estado de guerra permanente. Agora, para a gente voltar, então o novo inimigo então passa a ser o Estado Islâmico, né? Com a invasão do Iraque, ainda Al-Qaeda, porque o Bin Laden não tinha sido preso. Então a gente não tinha capturado Osama Bin Laden, havia ainda a caça sistemática pelo Osama Bin Laden e a busca por esse inimigo. Então se personificam vários inimigos numa liderança única, que é a própria ideia da Al-Qaeda e do Osama Bin Laden. Entretanto, há uma desestabilização do Estado iraquiano, aí voltamos à confusão de Oriente Médio com o mundo árabe. Acontece em 2010, já passados 7 anos dessa desestabilização do Iraque, os fenômenos da Primavera Árabe, que começa na Tunísia, queda e derrubada dos governos autoritários, que o Ocidente chama de ditatoriais, e isso vai acabar explodindo na Síria. Onde a população se levanta contra o Bashar al-Assad. E é muito mal entendido isso, que na verdade não há um levante contra o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, que era o poder do pai, o Hafez al-Assad, ele mantém a Síria alheia às tensões do Oriente Médio. A gente falou aqui de criação de Israel, falamos de Guerra dos 6 Dias em 67, que envolve a Síria. Ela perde território, o sul, as colinas de Golã, ela perde. Depois nós falamos de Guerra Iraque,
Ou seja, a gente falamos invasão do Golfo. Então a gente passou praticamente um conflito por cada década desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Exato. E a Síria aparece só em 67, de forma muito rápida, perdendo o território. Então a Síria se torna um ponto seguro. E grande parte dessa segurança que a Síria tem se deve a um negócio chamado estado de emergência. Então o Estado sírio vive em constante estado de emergência. E traduza isso pra gente, o que significaria? O estado de emergência é a total participação e poder do Estado em fazer o que ele quiser. Então o Estado tem total controle sobre a população. A ideia de democracia aos moldes ocidentais não existe no estado de emergência. A população jovem da Síria marcha contra o estado de emergência e isso abre espaço para os grupos de oposição na Síria contra o governo Bashar al-Assad. E o Bashar al-Assad, que não era para ser o presidente, aí outra curiosidade da história, né? Ele foi um cara educado no Ocidente, né? Sim, a família do Assad, o Hafez era amigo, tinha contato na França. Ele tomava café com Jacques Chirac, que foi o presidente socialista francês, né? E o próprio Bashar, a gente estava conversando aqui antes, ele foi educado para ser médico, não era isso? Sim, ele estava fazendo oftalmologia na Inglaterra, quando descobriu que não poderia ser oftalmo e teria que ser presidente do país. Que a ideia era o irmão dele, mais velho, que morreu tragicamente no acidente. Tá? Então, ele assume o país e estado de emergência para manter a estabilidade síria na região. Perfeito? E surgem grupos de oposição. Brotam grupos de oposição dia após dia, um grupo novo. E muitos desses grupos financiados pela Irmandade Muçulmana, que assume o poder no Egito logo após a queda do Mubarak. Sim. Sim? E essa Irmandade Muçulmana, ela é sunita e ela tem uma ideia de um regime um pouco quase que teocrático. Não dá para falar de uma teocracia efetiva, mas muito da lei islâmica acaba sendo aplicada na Irmandade Muçulmana. O Bashar al-Assad, que não é tonto, vamos usar o termo tonto, sim, informal. Sim. É um cara que aprendeu na prática o exercício do autoritarismo, né? Exato, assim. Ele não foi treinado para ser autoritário, ele teve que aprender na prática o autoritarismo. E tem o trauma do pai. Sim. Em 82, tá, o Hafez tem um levante popular liderado pela Irmandade Muçulmana e vai provocar um massacre de Hama. Ou seja, o Hafez ele entra com o exército sírio e destrói Hama, uma cidade na Síria. E o Hafez tem esse trauma. O Bashar tem esse trauma e que ele pensa, a população está se levantando contra o Estado para não cometer o mesmo erro que meu pai, jogar o povo contra mim. O que eu faço? Eu desarmo o exército. Quando ele desarma o exército, a oposição vem armada e bate no exército sírio. Aí ele é obrigado a colocar o exército na rua, armado, e começa uma guerra ou um conflito para manter Assad no poder, cuja grande parte da população síria ainda é favorável ao Assad, contra esses grupos opositores sob a liderança da Irmandade Muçulmana. Perfeito. Perfeito? E o que vai acontecer por lógica? O Estado está preocupado com o conflito entre o povo e os opositores. Há um desassistencialismo e, voltando a Sykes-Picot, não existem fronteiras no mundo árabe. O Estado Islâmico fortalecido no norte do Iraque, lembrar, o petróleo estava lá em cima, o valor, e uma das grandes coisas que financia o Estado Islâmico é o petróleo vendido de forma clandestina, que ele pegavam basicamente do norte do Iraque, da região de Mossul, uma região importante também no norte do Iraque, território curdo. Tá? O Estado Islâmico naturalmente avança para o norte da Síria. Avançando para o norte da Síria, nós temos agora dois problemas. Oposição contra Assad, oposição contra Estado Islâmico. Então o conflito começa a tomar outros moldes. Então a ideia não é derrubar só o Bashar al-Assad, não é só manter Assad no poder, é evitar a expansão do Estado Islâmico. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Agora, antes da gente chegar nesse ponto, né? Então, rapidamente, quem sabe a gente retomar aqui um pouco o raciocínio. Pelo que você está apresentando, então, a Síria, ela sempre foi uma ponta de lança, né? Que sempre visou a estabilidade, ou então, de alguma forma, pelo menos a neutralidade, a indiferença, digamos assim, diante dos conflitos do chamado Oriente Médio, pelo menos a partir de 67, né, momento no qual ela perde as colinas de Golã. E ela só volta a entrar em cena precisamente por causa da Primavera Árabe,
né? Ou seja, devido à infiltração do Estado Islâmico. Acontece que para a gente entender esse espraiamento, né, do Estado Islâmico, é preciso levar em consideração a chamada Primavera Árabe, que dentro de cada país do norte de África, né, ou seja, com diferentes intensidades e velocidades, foi uma série de levantes populares que derrubaram os regimes autoritários. De um ponto de vista europeu, esses regimes eram estados tampões, né, porque continham de alguma forma a população do norte de África. Sim, sim. Né? E quando a Primavera Árabe, então, ela, digamos que num efeito dominó, né, se numa primeira perspectiva, eu lembro que a gente trabalhava muito isso daí na sala de aula juntos ainda, né? A perspectiva era de uma revolta popular, a maneira francesa, né? Uma revolução francesa, um efeito dominó positivo. Alguns estudiosos até compararam aquela tomada da Praça Tahrir com a Bastilha, exatamente. Simbólico. Só que o efeito foi contrário, porque se não provocou um vazio de poder, né? Provocou ao contrário, por exemplo, a Irmandade Muçulmana tomar o poder no Egito, ou seja, se trocou um regime autoritário por outro regime autoritário. E aí a população do Egito faz o quê? Pede para o exército, que é a única coisa que representa o egípcio. Então o Egito hoje está na mão do exército. E uma curiosidade, aproveitando o clima de Copa do Mundo, o segundo candidato mais votado no Egito foi o Salah, jogador do Liverpool. Tá vendo? Jogador de futebol. Votação escrita, o segundo mais votado. Então, é uma curiosidade. É uma curiosidade para mostrar como é que o país está. Então essa ideia de primavera árabe, de levante popular para levar a paz. Exato. E aí nesse rastro então, a gente consegue estabelecer, antes da gente voltar para a Síria, uma comparação que me parece válida, que é o seguinte, enquanto a Al-Qaeda, apesar dela ser anti-imperialista, anti-estadunidense, ela não almeja territórios, né? O Estado Islâmico, ele é anti-imperialista, ele é anti-estadunidense, mas ele tem sede por territórios, né? Ele tem um apelo territorialista, né? Território físico. Sim. Né? A guerra dele é uma guerra homem a homem, uma guerra de artilharia também, não somente isso, mas ao mesmo tempo ele carece por territórios, e isso faz com que eles avancem em direção à Síria, né? Exato, que a ideia é retomar o antigo califado, o último califado, que pegava ali desde a antiga Pérsia, atual Irã, passava pelo Oriente Médio, Península Arábica, norte da África e até a Península Ibérica. Eles incluem, junto a esse último califado, a expansão do Império Turco-Otomano. Por isso eles exigiam o Chipre e até parte da Península Balcânica. Então eles tinham um sonho de voltar ao antigo imperialismo, ao antigo califado. Sim, tá? O último califado aí, grande projeto de vida do Estado Islâmico. Só que é muito fácil fazer isso quando você tem dinheiro vindo do petróleo. Sim, foi o que deu sustentação, né? Sim. E o que você pretende agora? Você acha que dá pra gente poder parar por aqui e deixar pro próximo vídeo? Como é que você quer arrematar isso aí? A gente vamos deixar pra semana que vem, tá? Daí a gente entra nessa expansão do Estado Islâmico para começar a decadência do Estado Islâmico e como isso se materializa na questão da Síria e as relações que se abrem atualmente no Oriente Médio. Legal, tudo bem? Fechado. Aí passaremos pelo Catar, passaremos pelo Iêmen rapidinho, Arábia Saudita e Irã, vamos entender o mundo visto de fora agora. Exato. Então beleza. Fechado? É isso aí? É isso aí. Então tá legal. Continue aqui nos acompanhando, na semana que vem a gente volta para poder chegar então, né, de fato na atualidade, no mundo contemporâneo. E deixem aqui os seus comentários, críticas, sugestões, dúvidas, né, aqui, né, logo abaixo da descrição do vídeo, para que a gente possa trazer o Sérgio aqui mais vezes e falar mais a respeito de atualidades vestibular e geopolítica. Beleza? A gente se vê semana que vem. Valeu, Sérgio, até mais.